funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos honram com a presença na galeria. Eu quero cumprimentar a Ruth, representando o CIE aqui no município de Barretos, um órgão importante que auxilia muitos jovens, muitas pessoas a cursarem uma faculdade. Muito obrigado pela presença e boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda a chamar dos senhores vereadores. Vereador André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva. Presente. Videlson Leite Júnior. Eu recebi uma informação, o doutor Kiko está com um paciente no consultório, deve dar uma atrasada, e também o doutor Leandro, que deu uma justificada que pode atrasar um pouquinho. Inclusive, hoje é aniversário do doutor Leandro, que a festa é por conta dele. Havendo o número legal, invocando a proteção do grande arquiteto do universo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional. Falei com eles, o carro dele está quebrado na 20. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Juninho Leite solicita a dispensa da leitura da ata. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de março de 2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão do dia 9 de março de 2009. Através do requerimento 388/2009, o vereador Dr. Otávio Alves Garcia requer licença das suas atividades legislativas nesta data, por motivo de doença, que é o caso aqui, né, Nele? Por motivo de doença. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Otávio Alves Garcia por unanimidade. Estando presente o suplente Sebastião Rodrigues de Oliveira, o Mandioquinha, previamente convocado por esta presidência, que já providenciou a entrega de sua declaração de bens e diploma à diretoria parlamentar. Solicito ao suplente Sebastião Rodrigues de Oliveira que se coloque em pé com o braço direito estendido para prestar o seguinte compromisso. Prometo cumprir a Constituição Federal. Prometo cumprir a Constituição Federal. A Constituição Estadual. A Constituição Estadual. E a Lei Orgânica do Município. E a Lei Orgânica do Município. Observar as leis. Observar as leis. Desempenhar o mandato que me foi confiado. Desempenhar o mandato que me foi confiado. E trabalhar pelo progresso do município. E trabalhar pelo progresso do município. E bem-estar de seu povo. E bem-estar de seu público. Declaro devidamente empossado. Por favor, Sebastião Rodrigues de Oliveira, ocupe seu lugar no plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, Mandioquinha. Você sabe que é uma grande satisfação em revê-lo aqui dentro da Câmara Municipal. Tá. Solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros constantes das comunicações. Ofício da Caixa Econômica Federal ao senhor presidente da Câmara dos Vereadores do município de Barretos. Ofício número 86 de 2009. Assunto: contrato celebrado entre o município de Barretos e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, número 028-3178-02, de 31 de 12 de 2008, Programa Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada,
que tem por finalidade a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, construção de unidade especializada em saúde. O valor repassado por conta do Orçamento Geral da União é de R$ 600 mil, tendo o município de Barretos se comprometido a corresponder, a título de contrapartida, com a quantia de R$ 294.773,35, correspondente a 32,94% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é 30 de junho de 2010. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto a esta Superintendência Regional. Respeitosamente, Felícia Fumier Cano, gerente de serviço em exercício, e Sandro Muniz Severino, superintendente regional em exercício da Superintendência Regional de São José do Rio Preto. Comunicado do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb. Comunicado número 008-309/2009. Senhor presidente da Câmara Municipal de Barretos, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações ou a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Cota 001, data de emissão 20 de fevereiro de 2009, valor R$ 425.872. Daniel Silva Balaban, presidente do FNDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência, comunicado número 013-497/2009. Senhor presidente da Câmara Municipal de Barretos, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Barretos, cota, parcela 013, 4 de março de 2009, R$ 13.163,84. Atenciosamente, Daniel Silva Balaban, presidente do FNDE. Diversos telegramas do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse de recursos financeiros para o município de Barretos. Relatório social do Serviço Social da Câmara Municipal de Barretos, com várias atividades realizadas de 2 a fevereiro de 2009, à disposição dos senhores vereadores na secretaria. É só, senhor presidente. Eu chamo a atenção dos senhores vereadores que todos, vossas excelências, têm em cada mesa aí um xerox do parecer com relação aos projetos de tramitação em regime de urgência. Foi uma provocação do Dr. Caio ao jurídico da Câmara. E, de acordo com o parecer, essa casa aqui está tomando uma atitude com relação ao projeto 20/2009 e 21/2009. O projeto de lei 20/2009 autoriza a permuta de imóvel de propriedade do município por outro pertencente a Ricardo Alexandre Francisco da Silva e Ulisses Francisco da Silva e da outras providências. Esse é o projeto 20 que está em caráter de urgência, em regime de urgência. E o projeto também em regime de urgência é o de número 21/2009, autoriza o Poder Executivo do município a receber em doação pela Fundação Educacional de Barretos a área de terreno que especifica e abrir crédito adicional especial. Então, são esses dois projetos, cujo a tramitação está ocorrendo nas comissões. O projeto 20/2009, a Comissão de Justiça e Redação, após o envio de documentos pelo senhor prefeito municipal
e a conclusão de seu parecer decorreram 15 dias, e sendo que no segundo projeto até o momento não houve manifestação. Nesse caso do parecer, em regime de urgência, seria de 5 dias. Está tramitando na Comissão de Justiça 15 dias. Então, por isso que nós estamos solicitando, pedindo para que retire o regime de urgência. Essa presidência, em cumprimento aos dispositivos regimentais, principalmente o artigo 30, parágrafo 1º, item 33, compete ao presidente zelar pelos prazos do processo legislativo, bem como dos concedidos às comissões e ao prefeito. E acolhendo a orientação da assessoria jurídica da Casa, em consulta formulada pelo Dr. Caio, cujas cópias foram distribuídas a Vossas Excelências, colocarei em votação a solicitação dessa presidência de retirada do pedido de urgência dos projetos de lei números 20 e 21/2009. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a retirada do regime de urgência dos projetos 20/2009 e 21/2009. Passaremos agora à discussão das matérias constantes da ordem do dia. Projeto em segunda discussão. Projeto de lei complementar 5/2009 do senhor prefeito municipal, que inclui dispositivo na lei complementar número 95, de 23 de dezembro de 2008, que estabelece normas gerais de direito tributários aplicáveis aos tributos da competência do município de Barretos. Esse projeto encontra-se em segunda discussão, já foi aprovado na primeira discussão. O quórum necessário para aprovação é maioria absoluta, ou seja, 9 vereadores favoráveis. Esse projeto é para conclusão de procedimentos fiscais, que estabelece prazo de 180 dias prorrogáveis, quando houver justificativa, atendendo dispositivos do Código Tributário Nacional. Boa noite. A presente matéria, bem como a emenda apresentada, foram aprovadas por unanimidade na sessão ordinária do dia 9 do corrente, sendo o projeto de lei compilado pela Comissão de Justiça e Redação, nos termos regimentais. Está em segunda... Atenção, senhores vereadores. Está em segunda discussão o projeto, já com a emenda acoplada, não havendo oradores. Está em segunda votação, vereador Dr. Kiko, com relação ao projeto de lei que foi aprovado a semana passada, em primeira discussão, agora está em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei complementar. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em segunda discussão e votação. O vereador Euripim solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a solicitação de apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei complementar. Ainda em segunda discussão, projeto de resolução 2/2009, de autoria da mesa da Câmara, que altera dispositivo da resolução número 295, de 29 de janeiro de 1991. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Na verdade, trata do projeto que estabelece, além da execução do hino nacional, também o hino de Barretos. Embora seja um projeto da mesa da Câmara, foi proposto pelo Dr. Caio, que foi amplamente atendido pela mesa da Câmara. A presente matéria foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária do dia 9 corrente. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação o projeto de resolução 2/2009. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão, por unanimidade, o presente projeto de a resolução, o projeto de lei. Projeto de resolução 2/2009. O vereador Dr. Francisco solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final do presente projeto de resolução. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de resolução. A partir do momento da publicação, as próximas sessões, além do hino nacional, nós vamos ter também o hino de Barretos. A partir do momento da publicação da lei. Terceiro projeto de decreto legislativo 2/2009, de autoria do vereador Paulo Henrique Corrêa, que concede o título de cidadã benemérita de Barretos à doutora Luciana de Almeida Costa. O quórum necessário para aprovação é 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, a maioria qualificada. Há necessidade de 12 votos. A presente matéria foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária do dia 9 do corrente. Está em segunda discussão o projeto de decreto legislativo 2/2009. Não havendo oradores, está em segunda votação o projeto de decreto legislativo 2/2009. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a apreciação da redação final na noite de hoje, por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a redação final na noite de hoje. Está aprovada a redação final por unanimidade. Gostaria de agradecer novamente aos meus pares,
projeto de nossa autoria, de minha autoria, que a gente reconhecemos, a Câmara reconhece o trabalho que vem sendo desenvolvido pela deputada federal, doutora Luciana Costa. É uma pessoa simples, que todos têm conhecimento da sua vida aqui no município de Barretos, e o mais importante, conseguiu chegar à deputada federal e não esqueceu do município de Barretos. Nós vamos ter oportunidade, no dia da concessão do título, de mostrar toda a trajetória dela, da família, de onde ela nasceu, onde ela está hoje, porque, se vocês analisarem, desde 1970 que nós não temos um deputado federal. Então, a importância de Barretos está lá representado na pessoa da deputada doutora Luciana Costa. Eu solicito ao plenário a suspensão dos trabalhos. Por quanto tempo, né? Por 10 minutos. Nós temos um projeto do CE, que foi apresentado uma emenda agora. É só o fato de estar sendo elaborada essa emenda para que a gente possa estar retornando aos trabalhos. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a suspensão por 10 minutos. Vereador André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Qual que é? Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva. Presente. Videlson Leite Júnior. Senhor presidente, eu queria pedir a inversão preferencial sobre o meu projeto de lei que concede o título de cidadão ao Major Olímpio. A solicitação de Vossa Excelência é regimental. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inversão preferencial por unanimidade. Eu coloco projeto de decreto legislativo 3/2009, de autoria do vereador Carlos Antônio Alves da Silva, capitão Carlos, que concede título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Sérgio Olímpio Gomes, Major Olímpio. O quórum necessário para a aprovação desse projeto é maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos membros da Casa. São 12 votos para a aprovação. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão projeto de decreto legislativo
3/2009. Vai solicitar? Vai solicitar a palavra, capitão? Com a palavra, o autor do projeto, capitão Carlos. Senhor presidente, vereadores, representantes da imprensa que estão aqui presentes, funcionários dessa Casa de Leis, munícipes que nos acompanham na galeria, munícipes que nos acompanham através da internet, boa noite. Eu estou pedindo a palavra para justificar e para mostrar um pouquinho do que o deputado Major Olímpio fez por nossa cidade, fez por nossas entidades. E antes, porém, senhor presidente, eu gostaria de ressaltar o quanto é difícil e até penoso o trabalho de quem se propõe a criar uma ONG, a manter uma ONG ou uma entidade filantrófica, tal como uma fundação. Realmente, existe, inclusive estão sendo passados alguns slides a respeito, né, da justificativa até do porquê desse título, e posteriormente nós vamos estar comentando os slides. Viu, Carlos? Podemos aguardar um pouquinho, que depois eu vou falar em cima dos slides. Obrigado. Então, eu queria dizer da grande dificuldade hoje de se manter uma ONG, de se manter uma fundação. Realmente as pessoas dispõem de seu tempo, doam o seu tempo, as pessoas têm boa vontade, montam a equipe, só que existem alguns parâmetros na legislação que eu até entendo, e nós vamos estar trabalhando para isso, que tem que ser modificado. E aí que entra a participação efetiva do deputado Major Olímpio. Para quem não sabe, a verba que é repassada, a subvenção que é repassada pelo município através de verba municipal, estadual ou federal, essas verbas para custeio e manutenção, elas não podem ser empregadas para comprar, por exemplo, equipamentos. Essa verba não pode comprar panela, não pode comprar fogão, não pode comprar móveis, cadeira, mesas. E como fazer alimentação se eu não posso comprar panela, se eu não posso comprar o fogão? Como que eu vou servir alimentação para os atendidos se eu não posso comprar mesa e cadeira? Então é uma incógnita muito grande, realmente, que está aí nessa lei, nessa legislação, que tem que ser revista. E aí que entra o papel importante. A prefeitura, o Estado, ela repassa essa verba para comprar o alimento, para o transporte, mas na hora de ter os equipamentos, nós precisamos de ter o deputado, precisamos de ter, e isso não é barato, gente. Nós precisamos de ter a emenda parlamentar realmente para atender adequadamente as pessoas que estão sendo assistidas pela Fundação. No caso, nós estamos aqui falando em nome da Fundação LVF, Lugar de Viver Feliz, porém, eu me pauto em falar em nome de todas as fundações, bem como todas as ONGs que existem e fazem trabalhos brilhantes, como a Fundação também faz. Então, cerca de 3 anos atrás, nós começamos a ampliar a Fundação LVF, que é presidida hoje pela Maria Lúcia Zago Alves, que é minha esposa, que está lutando do dia a dia ali no atendimento. São mais de 1.000 pessoas atendidas. E quando começou-se a alavancar o número de pessoas atendidas, que nós começamos a sentir a dificuldade de ter fogão industrial, de ter panelas adequadas, né, para fazer almoço para 200, 300, 400 pessoas, em seguida café da tarde, depois jantar. Então, nós fomos até o deputado Major Olímpio. E ele
não nos virou as costas. Ele mandou uma emenda parlamentar para nós, concedeu uma emenda parlamentar no valor de R$70 mil, que foi possível comprar todos os nossos móveis, inclusive as cadeiras, né, as poltronas do Cine Teatro, com R$70 mil. E também faltava um espaço adequado para a gente atender nossas crianças no dia assim, de intempéries, né? Dia de chuva, dia de sol, sol muito forte. Nós não tínhamos um local adequado para atender ali centenas, milhares de crianças. E nós pedimos para ele que gostaríamos de estar construindo um ginásio poliesportivo. E, novamente, o deputado Major Olímpio nos atendeu colocando uma emenda parlamentar de R$292 mil. Foi feito um ginásio poliesportivo moderno, totalmente fechado, com arquibancadas, banheiros bem amplos, né, com 3 banheiros, um banheiro do juiz e 2 banheiros do time A e time B. Vestiário esse semelhante a quem conhece, idêntico, irmão gêmeo, vamos dizer assim, ao vestiário do Rochão, com amplo espaço, totalmente iluminado, tanto a parte interna como externa. E hoje, nós não temos mais aquele problema de quando está chovendo, não tinha como atender as crianças, mesmo porque nós sabemos do perigo, né, senhor presidente? No caso, em campo de futebol, nós já vimos tantos acidentes em que cai raio, atinge nossas crianças, atinge o jogador e traz aí resultados desastrosos, resultados que realmente deixam sequela para sempre aí nessas pessoas. E, mais uma vez, nós podemos contar com ele e, juntamente com o esforço de uma grande equipe, de pessoas que acompanharam o trabalho, de engenheiros, de arquitetos, nós fizemos e está lá o ginásio de esporte muito bem feito. Então, eu gostaria de estar agora reiniciando os slides e eu vou estar comentando assim para passo sobre esses feitos do deputado Major Olímpio. Essa é a vista interna, logicamente, do nosso ginásio de esportes. Pode ver que foram feitos assim com uma estrutura bastante moderna. Essa é a inauguração, a presidente Maria Lúcia ali. Volta, Carlos, aquela, por favor, é possível? Maria Lúcia, né, que está à direita do vídeo, camiseta amarela, que é a presidente. A senhora que está aqui à esquerda é a esposa do deputado e o deputado está atrás dela, em seguida vocês vão ver. Foi a inauguração onde nós tivemos mais de 1.000 pessoas, foi uma grande festa mesmo. E, inclusive, de quebra, nós tivemos até uma escola de samba fazendo a alegria, né, das pessoas que lá estiveram nos prestigiando. Essa é a parte interna, continua. Esse é o deputado no centro, da quadra, ele deu o pontapé inicial na partida de futebol, em seguida ele sai correndo, né, para deixar rolar a partida de futebol. Volta um pouquinho, por favor. Aí está a nossa escola de samba, né? Quero agradecer o Tidim, lá da Unis da Zona Sul, que esteve lá no dia alegrando a garotada, alegrando os presentes. E agora nós temos aí, nós vamos mostrar a justificativa mostrando aonde foi empregado, né, os equipamentos. Aí a entrada do Cine Teatro, pode continuar? Na paradinha. Aí, como nós podemos ver, nós fizemos um Cine Teatro, vamos dizer assim, com toda a estrutura necessária, né, com uma queda de 1,5 metro para que evite que a pessoa que esteja na frente não tenha a visão total do filme, né, da tela. Essa aí é uma outra visão. Lá no fundo nós temos o padre, né, abençoando o espaço no dia da inauguração e mostrando às nossas crianças que hoje eu posso dizer que, graças ao nosso deputado, o único cinema existente em Barretos é lá na Fundação LVF. E a minha esposa, a Maria Lúcia, ela dizia, dias atrás, na paradinha, Carlos, nesse slide, dias atrás ela dizia que um professor lá na faculdade onde ela está estudando, né, está fazendo assistência social,
Ela dizia que o professor é de fora e brincava dizendo, poxa, Barretos não tem nem cinema. E ela disse, tem sim, o senhor está convidado para assistir o filme e é de graça. Eu falei, mas como? Diz que não tem cinema, na fundação tem. E se os senhores, gostaria até de estar dando ciência aí para vossas excelências, nossos colegas vereadores, senhor presidente, que esse cinema, esse cine-teatro, ele comporta 200 pessoas e ele é um atrativo a mais para as escolas. Então, as escolas, como prêmio para os seus alunos, é só fazer o contato, como tem sido feito. Faz o contato com a Fundação LVF, programa, marca o dia, e durante certo dia, durante período, leva lá 200 alunos, à tarde leva mais 200, e, na verdade, uma escola que tem 400, 600 alunos, acaba todos passando por lá e tendo a oportunidade de assistir um filme, que é uma coisa diferente. Então, realmente, a fundação que está aí, com a ajuda do deputado Major Olímpio, realmente é uma coisa que foi feita não para um grupo de pessoas, foi feita para uma cidade inteira, está atendendo a nossa comunidade. E a Fundação LVF tem o orgulho de dizer que recebe alunos de toda a cidade, de todos os bairros. E é uma fundação que não atende somente crianças e adolescentes. Também nós temos os cursos profissionalizantes que atendem os pais desses alunos. Então, realmente, é um trabalho completo e dou parabéns para a presidente e para vários funcionários, tem mais de 20 funcionários aqui que trabalham conosco. Eu não costumo dizer, lá na fundação não fala funcionário, fala assim, participante de uma grande família que atende uma família maior chamada Barretos. Então, vocês todos estão de parabéns. Psicólogo Vitor, professor de Educação Física Wagner, a Ingrid, assistente social, a Dorinha, financeira. Se eu fosse nominar, ficaria aqui mais o restante do tempo, aí, que, em torno de 9 minutos, só nominando o trabalho maravilhoso que essas pessoas fazem realmente e nos enche de orgulho. E realmente a injeção de ânimo que nós temos todos os dias para continuar com esse trabalho que, na verdade, minha gente, tocar uma fundação, como eu disse, tocar uma ONG, é um sacerdócio, é muita dedicação, depende muito de dedicação mesmo. Mas, continuando, Carlos, nos slides, aqui, aí é a entrada, logo na entrada do cinema, aí tem um salão social. Esse salão, ele tem uma área, dá uma paradinha nesse, ele tem uma área de 1.300 metros quadrados, o próximo, esse aí, tem 1.300 metros quadrados, ou seja, nós colocamos aí pelo menos 800 pessoas sentadas, né? Então, essas mesas e cadeiras, boa parte dessas mesas e cadeiras foram adquiridas também com a verba do deputado Major Olímpio. Pode ser, alguém fala assim, mas é uma coisa simples. Não é. Antes, nós não tínhamos onde todas as crianças sentarem. Criança sentava às vezes no chão, sentava no banco, debaixo da árvore. Hoje, como pode ver, eles são atendidos de forma decente. E como que a gente que está predisposto, trabalhando para atender na área social, de trazer, resgatar, de dar dignidade para as pessoas que nas suas casas não tem um lugar para sentar, e como atender essa pessoa se ela também não tem um local para sentar, para poder tomar seu café, o seu almoço, o café da tarde, o jantar. Então, gente, essa participação, efetivamente, com certeza, é de suma importância. Aqui é o nosso palco. Ali atrás do palco nós temos o camarim, né? A entrada para o camarim. Aí a outra vista do salão social, outra vista também do salão social, outra visão do salão social, como vocês podem ver, realmente são bem amplo. Pode ir, Carlos. Aí uma apresentação de capoeira, né? Para a molecadinha. Aí mostrando o nosso agradecimento, referendando o deputado. Esse é o deputado Major Olímpio, a esposa dele é a presidente da Fundação, Lúcia. Para ver a simplicidade do deputado e também da sua esposa, sentado ali, né, agachou ali, sentou no chão junto com as crianças, tal. É uma pessoa que é do povo mesmo. Aí outra vista, deputado, ele falando, essa é a vista parcial da nossa piscina, pode ir. Pode ir, Carlos. Aí já entra as aulas de informática. Inclusive,
Hoje a fundação, gente, só no curso de informática nós estamos com 40 máquinas. Acabamos de adquirir recentemente agora, né? A fundação acabou de adquirir recentemente mais 10 computadores, né? No formato último assim, de lançamento, realmente bem montado. Essa é uma visão também do prédio, onde atende-se a parte administrativa da fundação. Aí mostrando um dos campos. Essa fundação, isso foi no dia da inauguração, onde lá estava mais de 7.000 pessoas. Essa fundação hoje ela tem 5 campos gramados, 2 campos profissionais, assim, e bem cuidado mesmo, não é? Ou seja, foi feita a terraplanagem, foi feito o plantio de grama e foi corrigido. São 5 campos, 2 campos profissionais e 3 minicampos. Então, é isso que eu queria estar mostrando para os senhores, para vossas excelências, e pediria o apoio, né, que vocês votassem realmente, que os nobres vereadores votassem por esse título de cidadão para o Major Olímpio, porque não para por aí. Nós sabemos que essa votação vai passar por 2 sessões. Então, ela volta novamente, passando pela primeira, conto com o apoio dos senhores, mas ela volta na próxima segunda. E na próxima segunda, eu vou trazer um vídeo mostrando a participação efetiva do deputado Major Olímpio, no momento em que Barretos passava por uma situação difícil, uma situação assim, que Barretos se sentiu assim, levou um chacoalhão, no momento que eu vou deixar para adiantar esse assunto só na próxima, pediria a gentileza de vocês de estar adiantando só na próxima sessão, e mostrando que o deputado, nesse momento difícil, em que aconteceu dentro de Barretos, ele sai de São Paulo, ele vem aqui e compra a briga, vai na televisão, compra a briga e diz o seguinte: não concordo com o que o governador do estado está fazendo. Estarei entrando amanhã contra o governador, pedindo interdição do estado no Supremo Tribunal Federal. E assim ele fez. Assim ele fez. Então, ele realmente é lutador, além de se preocupar com a questão social, porque ele é uma pessoa humilde, veio do campo, criado também na roça, além da preocupação dele na área social, com certeza, senhor presidente, nos momentos difíceis, ele comprou a briga e bateu de frente para se ter uma base. Ele comprou uma briga com o governador para defender o nosso município, pessoas do nosso município. E com muita garra, muita coragem e determinação, ele mostrou que realmente ele foi eleito como deputado, não foi por acaso, é pelo trabalho que ele tem feito. Então, já encerrando essa parte, eu quero agradecer imensamente a participação de todos aqui, a atenção de todos, especialmente dos órgãos de imprensa que sempre estão nos prestigiando, mas dizer que jamais eu viria aqui solicitar um pleito como esse se não fosse por uma pessoa que realmente vestiu a camisa do município, se não fosse uma pessoa que realmente tem preocupação para com o município. E eu entendo que a pessoa, quando se coloca, se desdobra da forma que foi colocada aí, a imagem é bem clara, a imagem mostra muito bem. Quando a pessoa se dispõe a isso, é porque a pessoa realmente ela tem Deus no coração e ela não se preocupa só com ela não fica olhando para o umbigo, ela olha para as pessoas e fala no que eu posso ajudar para fazer essas pessoas mais felizes, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E são de pessoas assim que nós precisamos. É com essa plenitude, com essa dedicação, com essa coragem, que com certeza nós podemos mudar o nosso país. E eu acredito que de grão em grão nós vamos mudar. O nosso país já melhorou muito, muito, mas tem muita coisa por melhorar ainda. Então, peço aos senhores vereadores, vossas excelências, que esteja apoiando, que esteja votando a favor desse título, e com certeza vocês ficarão muito honrados em conhecer pessoalmente o deputado Major Olímpio, quando aqui ele estiver para receber o título, só pela postura, pela forma com que ele vai conduzir, pela forma que ele vai conversar, vocês vão ver que é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa
que realmente não mede esforço. Major Olímpio, sou suspeito porque nós fizemos academia juntos, mas ele costumava dormir cerca de 6 horas só. O restante era estudo, trabalho, pesquisa e dedicação. E até hoje, ele é muito dedicado mesmo. Ele realmente, tudo que ele põe a mão dá certo, porque ele vai a fundo. Ele, quando eu pego uma situação para resolver, ele tem que resolver mesmo. Então, na verdade, nós ganhamos com isso aí, viu, senhor presidente? Nós ganhamos um grande parceiro na conjuntura política para estar nos ajudando aqui em Barretos, e uma pessoa que vai estar falando por nós lá na Assembleia Legislativa. Tem algumas coisas, como eu falei, sobre essa modificação que eu acho, sobre essa lei que pode comprar comida, mas não pode comprar a panela, isso tem que ser mudado, isso tem que ser feito lá na Assembleia Legislativa, tem que ser feito no Senado, tem que mudar. E eu tenho certeza que ele não furtará, que ele não vai se furtar, que ele não vai se afastar de estar nos ajudando com relação a isso. E não é ajudar a Fundação LVF, ajudar todas as ONGs e todas as entidades que realmente trabalham incansavelmente para melhorar a qualidade de vida, dando melhores condições para tantas pessoas que realmente precisam. É só, senhor presidente. Obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 3/2009. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de decreto legislativo em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão. O vereador Olímpio Jorge Nabem Uripim, como líder, solicitou a palavra. Tem a palavra por 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do meu amigo Custódio, em nome dos meus esportistas, Vaguinho, Fábio, toda a equipe da LVF, quero cumprimentar todos presentes e dizer, senhor presidente, é com grande alegria que a gente recebe essa magnífica associação, entidade, que vem fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade, sim, como foi mostrado através do vídeo, e nós esperamos, oxalá isso aconteça, que as outras entidades também possam seguir esse exemplo e possa valorizar realmente o papel que a ONG traz com relação aos benefícios que oferece para a nossa cidade, fazendo um trabalho belíssimo, cuidando de crianças, de família, isso é muito importante. Mas, senhor presidente, eu pedi a palavra como líder para dizer também coisas importantes. Eu acho que o homem público ele é feito, ele provém de trabalho, de obras, porque hoje a gente está na vida pública, amanhã a gente pode não estar. E as coisas boas que a gente faz, fica, como as ruins também repercute pelo lado negativo. Eu quero dizer, senhor presidente, durante meus 3 mandatos como vereador, procurei nessa casa sempre respeitar meus colegas e fazer o meu trabalho com dignidade. E isso me deu a condição de estar aqui hoje, pela 4ª vez, da forma como aconteceu. O fato de eu estar aqui fazendo esse preâmbulo é com o sentido de dizer que a semana que passou, nós tivemos a oportunidade da prefeitura estar colocando um processo seletivo para 2 cargos importantíssimos, que é o controle de agentes vetores e de agentes sanitários, tanto do Friboi como Minerva, e isso gerou, em nossa cidade, uma procura muito grande de pessoas interessadas em busca de um trabalho, porque, como todos sabem, eu trabalho realmente com pessoas desempregadas diariamente, e sei muito bem a realidade da minha cidade, daquilo que nós passamos, sem falar a nível nacional que vem acontecendo. Mas, senhor presidente, o importante em tudo isso é que eu sou autor de um projeto importantíssimo que isenta as pessoas desempregadas de não pagar a taxa de inscrição para concurso público. Isso fez com que mais de 1.000 pessoas, doutor Kiko, foram se inscrever para esse processo seletivo de uma forma gratuita, sem ter condições, eu sei disso, de pagar R$ 30
para fazer um processo seletivo. Senhor presidente, é muito importante a gente ter muita alegria de estar divulgando as coisas boas que a gente faz. Nós sabemos que teve uma dificuldade muito grande no atendimento dessas pessoas que procuraram o INSS para poder dispor de um documento importante que era a pesquisa CNIS, porque, segundo a nossa superintendente ou a chefe do INSS, ela não estava preparada pela demanda que foi grande. E aí nós tivemos que fazer um meio de campo, também está ajudando a entregar esses papéis para os interessados. Eu quero aqui aproveitar também a oportunidade do Cipriano, que é uma pessoa que faz um trabalho brilhante com relação à preparação de concurso público e consegue, com o seu trabalho, com o seu dinamismo, dar condições para que as pessoas possam realmente, amanhã ou depois, conseguir um sucesso. Quero aproveitar, Cipriano, aproveitar e dizer para você, divulgue isso para os seus candidatos. É muito importante que a gente possa trabalhar em parceria, não em pró daquele que fez ou não fez, em sim em pró daquele que realmente um dia vai dizer: você me ajudou muito, hoje eu sou alguma pessoa por intermédio seu. É o que a gente ouve no dia a dia com as pessoas que têm gratidão pelo trabalho que a gente faz honestamente. E isso me deixou muito feliz, porque essas 1.000 e tantas pessoas que fizeram a inscrição para o concurso, 80% ou 90% são pessoas que não pagaram nada e vão concorrer em igualdade com todos, Mazinho Dias. Isso é importante. Essa igualdade que eu falo não é igualdade financeira, não é aquela desigualdade, aquela coisa que quem tem, faz. O que não tem, não faz. E sim, o que vai prevalecer é o quê? O intelectual. Aquele que souber aproveitar melhor será realmente o candidato preferido. Isso me deixou muito feliz, porque até então a minha lei ela foi utilizada poucas vezes por falta de oportunidade. Recentemente teremos um concurso aqui na Câmara, doutor Caio, que também é muito importante e a população aguarda. Muitos estarão sendo beneficiados por essa lei. E eu espero, não só com essa, como do uniforme escolar, com outras leis que eu pude aqui na casa fazer e ser útil, não para mim, Euripim, e sim para a população, me deixa muito feliz. E eu tenho certeza que outros projetos interessantes virão. Eu tomei a liberdade de estar falando, aproveitando a imprensa escrita e falada, que está aqui presente, para poder divulgar as coisas boas, divulgar realmente as leis, porque muitas pessoas que eu pude atender, que me procurou, às vezes nem sabia de onde que provinha a lei, de como que funcionava, porque viu a matéria na televisão e viu a procura muito grande, onde as pessoas tiveram a oportunidade de procurar para se inscreverem. Eu entendo que foi um momento muito bacana, eu fiquei muito feliz por estar dando condições a essas pessoas, espero que eles tenham sucesso no seu processo seletivo, e eu tenho a alegria de dizer, como vereador, como pessoa pública, que é muito gratificante a gente poder ajudar as pessoas quando a gente tem realmente vocação, vontade de fazer o melhor, e representa aqui uma classe política daqueles que nos colocou. Nós todos que estamos aqui sabemos muito bem que o trabalho, agora, a partir de agora, que somos vidraças, tem que ser um trabalho direcionado. Cada um aqui tem que pensar em fazer o seu trabalho, sim, com aqueles que o colocou aqui dentro. E não preocupar em ficar olhando o que o outro faz. Cada um brilha com a sua própria estrela. E é esse o meu trabalho. Vou estar trabalhando, procurando fazer o melhor, e estou muito contente, feliz por ter ajudado essas pessoas nesse momento tão difícil, com o desemprego alarmante, que vem crescendo cada vez mais, mas que nós temos certeza que o nosso prefeito, agora, entendendo também a solicitação da casa, está mandando um projeto para a contratação emergencial, naquele processo de trimestral de 70 pessoas, agora era 100, agora vai ser 70, para atender realmente o desemprego que vem ocorrendo em nossa cidade. Isso também é uma forma de amenizar uma situação, embora temporária. Nós entendemos que é muito importante nós estarmos aqui, nós que representamos várias facções da cidade, poder estar fazendo um trabalho importante, seja agora, como o capitão Carlos acabou de colocar, um trabalho social importante da LVF, como outras entidades também, como outros ONGs também, que vêm também fazendo trabalhos importantes, porque a única maneira de nós melhorarmos a consciência é trabalhar a criança, trabalhar o intelectual, para que amanhã ou depois essas pessoas possam fazer o bem,
e não dizer e ficar lamentando as coisas desagradáveis que a gente vê na mídia constantemente, e ficar dizendo, é mais um, é mais um. Nós temos, sim, condições de fazer o melhor. É só arregaçar a manga e cada um fazer o melhor, porque o pouquinho que você faz para o outro, para o próximo, isso vai refletir muito bem na consciência de cada um e na sua própria. Então, senhor presidente, o meu desabafo aqui, em forma de alegria, é no sentido de me colocar na forma como as coisas aconteceu. Infelizmente, nós não temos uma televisão por enquanto, a gente fala da forma como a gente pode. Nós temos a nossa imprensa que pode estar divulgando, espero que seja imparcial, que divulgue as coisas boas, porque é importante que nós trabalhamos sempre com o intuito de melhorar as condições de vida da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Como líder, Isso. pode utilizar 10 minutos. Não, senhor presidente, eu vou ser breve. Eu só gostaria de deixar registrado que nós, nesse momento, estamos sendo acompanhados por um funcionário que trabalhou nessa casa, que é o Rafael Matos, que está morando no exterior, está lá na Austrália acompanhando os trabalhos do nosso Legislativo. Quero parabenizar toda a mesa por estar transmitindo a nossa sessão via internet e possibilitando que os barretenses que não estão na nossa cidade possam nos acompanhar pela rede de internet. Senhor presidente, solicita a palavra como líder? Pois não, vereador. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, funcionários. Senhor presidente, eu nem vou gastar os 10 minutos, mas é que eu acabei tendo acesso hoje a uma informação que eu acho que é de interesse para todos nós aqui, como vereador, como de interesse de toda a população barretense. E isso que me traz a essa tribuna. No final do ano passado, todos sabem que essa Casa de Leis aprovou a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública. E no dia 9/3, o doutor Carlos Macati, juiz da 2ª Vara Civil, suspendeu a cobrança da CIP. Foi concedida uma liminar, e então eu estou trazendo a essa casa a informação, que está aqui na minha mão, o julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, e está suspensa a cobrança da CIP. Eu acho que é interessante trazer, porque na época quando se alegou isso, acabou vindo aquele atropelo todo aqui e acabou votando em cima da hora, várias sessões, uma atrás da outra, porque tinha que aprovar de qualquer forma. E hoje, eu falo, aproveitando até hoje, a presença do Mandioquinha, que foi vereador na legislatura passada também, com a gente, comigo, com o Paulo, com o Kiko, tudo, que essa Câmara hoje tem muito mais diálogo do que a Câmara anterior. Hoje está muito mais aberta a se discutir. E que eu acho que isso fique como até uma lição, para que se discuta. Porque acho que o Juninho, como líder do prefeito, não tem o que reclamar da oposição aqui. Que o que a oposição realmente questionou foi no sentido de poder ajudar e melhorar as coisas. Então, eu estou trazendo, está suspensa. Não, só em Barretos. A lei municipal de Barretos foi suspensa. A sentença é do dia 9 de março de 2009, expedida pelo juiz da 2ª Vara Civil, Dr. Carlos Facchiani. Obrigado, senhor presidente. O vereador Luiz Humberto de Campos Sarto, Capetinha, solicita a palavra como líder do DEM. Tem 10 minutos, vereador. Presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, senhores da imprensa, munícipes que nos honram com suas presenças em nossa galeria, do qual eu cumprimento em nome do custódio, os demais. Senhor presidente, uso a tribuna para poder informar aos demais vereadores e a toda a população barretense de um assunto do qual eu me orgulho muito quando eu vejo aqui a explanação do vereador Capitão Carlos, referindo-se ao trabalho social, de qual eu tenho um carinho imenso e digo sempre que você trabalhar para o próximo
não existe uma gratificação maior quando você se doa um pouquinho. Parabéns a você, capitão, e toda a sua equipe que vem realizando um grande trabalho para toda a nossa comunidade barretense. Parabéns a vocês. Quero falar um pouquinho do Rotary Clube Barretos Norte também, que é ali que eu iniciei meu trabalho junto à comunidade barretense, que adquiri uma experiência muito grande, respondendo pela Avenida de Serviço da Comunidade, onde foi que busquei muitos os problemas do próximo, realmente indo de perto, ver o problema de cada um. E realmente isso só vem a fortalecer e nos dando ânimo a esse tipo de trabalho. Nós tivemos a oportunidade, agora recentemente, no dia 8, de realizarmos um almoço beneficente, que foi em prol da catequese do Dom Bosco, e foi um sucesso, onde direcionamos para lá por volta de R$1.000, e isto iniciou-se a construção de 2 salas para que as crianças daquela comunidade pudessem ali realizar seus cursos religiosos. Portanto, me sinto muito honrado, capitão, e isso só quem pratica sente o valor e a gratificação que isso nos proporciona. Quanto ao vereador, a colocação do vereador André Rezec, uma colocação do qual quero parabenizar, a questão da CIP, essa taxa de iluminação que, graças a Deus, foi cancelada. Digo isso porque, infelizmente, essa taxa ela veio de encontro no dia 29 de dezembro, teve uma segunda sessão, que foi no dia 30, e coincidiu quando nós, os novos vereadores, vereador Reginaldo, fomos diplomados no dia 18 de dezembro, diplomado e empossado no dia 1º. Eu recebi uma ligação, nos primeiros dias da semana de 2009, de uma tia, criticando. Você nem entrou e já mandou uma taxa para nós, meu sobrinho. Eu falei, não, a senhora está equivocada. Então, eu tomo a liberdade de vir aqui explicar e deixar bem claro, e peço para que a imprensa coloque na primeira página do jornal as pessoas que votaram e que falam que às vezes a gente tem que se preocupar sim com o próximo, né? E principalmente com aqueles que estão desempregados, aquelas famílias humildes, dos bairros carentes que a gente está constantemente ali caminhando e buscando os problemas das comunidades dos nossos bairros. Onde se estipulou uma taxa de R$ 5,90. Porque se eu estivesse aqui, eu votaria contra, senhor presidente. Votaria porque nada mais é do que 5 quilos de arroz para uma família humilde, que tem dificuldade, que está desempregado, e vem-se aqui e coloque a taxa, que vai desencontro com os interesses da comunidade e do nosso povo. Portanto, peço desculpa, mas não posso deixar de colocar e deixar bem claro, para que a população tenha conhecimento, quem foram os autores daquela taxa naquele momento, que votaram a favor, para que você, cidadão barretense, tivesse ali, com as suas dificuldades, mais um compromisso. Parece que não é nada, mas quem passa fome sabe a realidade e a dificuldade do que custa 5 quilos de arroz. R$ 5,90 foi a taxa, que era para iniciar R$ 8,90, se não me falha a memória. E votaram naquele... Eu quero que a imprensa coloque na primeira página, se possível, quem votou, doutor Oswaldo Cael, que foi aqui suplente na noite do doutor Otávio Garcia, por seus compromissos profissionais, esteve ausente. Meu amigo Mandioquinha, do qual tenho um carinho, um respeito, mas em momento algum eu posso aqui me acovardar de citar os nomes dos autores dessa taxa. Porque hoje sou cobrado, mas em momento algum eu poderia me acovardar de poder deixar claro em bom tom para que a população tenha conhecimento de quais foram os autores. Nós tivemos aqui o doutor Oswaldo Cael, Cláudio Risse, nós tivemos João Minaré, nós tivemos o meu amigo, do qual eu tenho um carinho, Mandioquinha. Você também foi autor dessa taxa. O Existo, o nosso Euripim, que foi reeleito, está aqui, que tanto se preocupa, Euripim, com todo respeito, com o desempregado, com as dificuldades do próximo, mas taxou R$ 5,90 no povo. Me preocupa. Então eu deixo bem claro, meus amigos, que nós realmente viemos para a Câmara para trabalhar. Não venham fazer demagogia e de lumbrear a confiança de quem merece a nossa confiança.
Então, eu deixo claro, negativo, o senhor não pode me atrapalhar? O senhor pediu direito de resposta no seu momento oportuno, Vossa Excelência. Só um minutinho. Vossa Excelência vai ter oportunidade na explicação pessoal. Não tem no regimento direito de resposta nessa questão. Exatamente, só que os palhaços aqui são diferentes. Vossa Excelência está enganado com o tipo de palhaço. Sem discussões paralelas. Não. Portanto, só um minutinho. Pode ir. Portanto, senhor presidente, eu tenho que citar porque eu estou sendo cobrado. Não, Vossa Excelência está acostumada a conviver com a Câmara antiga. Luiz Humberto, só um minutinho. Ele não está com a palavra, como líder, se Vossa Excelência não pode passar a palavra para alguém, então termina a linha de raciocínio. Positivo, mas ele está falando aí. Não pode. Ele sabe disso. Então, se comporte. Pois então, senhor presidente, é isto. Quero parabenizar o André Rezec, que teve a felicidade de citar esse fato. E fico mais feliz ainda bem que essa taxa realmente não vai acontecer. Viu, André? E se voltar isso para a Câmara, presidente, voto contra. Muito obrigado. Em discussão única, projeto de lei 18/2009. Só um minutinho, vereador. A explicação pessoal, Vossa Excelência vai ter oportunidade. Tá? Deixa a presidência tocar os trabalhos, fazendo favor. Deixa a presidência tocar os trabalhos. Projeto de lei 18/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Quórum necessário para aprovação. Maioria simples, que prevê a contratação de até 100 estagiários. Isso é o projeto original. Vão ter as emendas aqui que a gente... As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O membro da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Leandro Aparecido Anastácio, apresentou parecer contrário em separado e solicita a sua leitura em plenário. O vereador Dr. Leandro solicita a dispensa da leitura dos demais pareceres das comissões permanentes, inclusive do parecer contrário. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação da dispensa da leitura dos pareceres das comissões permanentes. O vereador Olímpio Jorge Nabem apresentou emenda substitutiva ao artigo 9º. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de retirar a minha emenda. Eu vou estar enumerando, no momento eu coloco em votação. O vereador Guilherme Henrique de Ávila apresentou emenda substitutiva ao artigo 8º. Senhor presidente, eu faço a retirada da emenda em face de que ela é inconstitucional, porque a lei federal é maior e ela não permite que os contratos que estão em vigência ultrapassem 2 anos. Então, eu faço a retirada. Eu sei que nós gostaríamos que mantivesse por mais tempo, mas, infelizmente, para que essa casa não sofra ações na Justiça após ir nem a Prefeitura, eu faço a retirada dessa emenda. A solicitação é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a retirada da emenda substitutiva ao artigo 8º do vereador Dr. Guilherme. O vereador Dr. Reginaldo da Silva apresentou emenda substitutiva ao artigo 2º. O vereador André Luiz Rezec também apresentou emenda ao artigo 2º. Como Vossa Excelência já o fez, pediu a retirada. Ela é igual ao teor do professor Reginaldo? Correto, correto. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada da emenda do vereador André Luiz Rezec. O vereador Dr. Caio apresentou emenda aditiva.
O primeiro secretário, doutor Reginaldo, procederá à leitura das emendas que foram anunciadas. Emenda substitutiva ao artigo 9º, incluindo, por necessários, parágrafos ao mesmo, com a seguinte redação. Artigo 9º. Eventuais prorrogações de estágios contratados anteriormente à vigência desta lei somente poderão ocorrer se ajustadas às suas disposições, principalmente no que se refere ao artigo 8º. Parágrafo 1º. Os estagiários que tiveram seus contratos rescindidos terão prioridades para renovação ou prorrogação. Parágrafo 2º. Os contratos vincendos após a vigência desta lei deverão ser automaticamente prorrogados. Emenda do vereador Olímpio Jorge Nabem. Essa saiu, né? Emenda do vereador Reginaldo da Silva. Emenda substitutiva ao artigo 2º, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A obrigatoriedade de licitação para a celebração do convênio a que se refere o artigo 1º poderá ser dispensada desde que satisfeitos os requisitos previstos na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. São essas, senhor presidente. Ainda tem uma aqui, né? Tem uma do doutor Caio Monteiro de Barros, vereador Caio Monteiro de Barros. Emenda aditiva visando a inclusão de mais um artigo, que será o 4º, renumerando os subsequentes com a seguinte redação. Artigo 4º. Os estudantes estagiários a que alude esta lei são todos aqueles que estiverem devidamente matriculados em cursos de período integral ou matinal ou noturno. Parágrafo único. Serão providos meios a fim de possibilitar o desenvolvimento de atividades pelos estudantes estagiários, também em horários especiais, em diversos setores da administração pública municipal. São essas as emendas. Eu vou colocar em discussão ainda as emendas e o projeto. Tem mais uma. O senhor prefeito municipal encaminhou mensagem aditiva à presente matéria, aumentando de 100 para 120 estagiários. Está em votação o acolhimento da mensagem aditiva. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o acolhimento da mensagem aditiva encaminhado pelo prefeito municipal por unanimidade. Estão em discussão as emendas e o projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem. Senhor presidente, nós aceitamos essa mensagem aditiva do senhor prefeito, aumentando para 120 vagas. Mas há que se considerar, senhor presidente, que nossa cidade tem várias faculdades. Nossa cidade tem vários alunos que também estudam fora de Barretos. Esse número de 120 vagas para os diferentes universitários da cidade de Barretos é simplesmente irrisório, é ridículo. E nós não podemos concordar com isso, não, senhor presidente. Por isso, e como nós não podemos inferir aí uma emenda qualquer que seja, porque isso é responsabilidade da administração, eu vou solicitar a vista do presente projeto. E vou solicitar que, dentro da vista, seja encaminhado ao senhor prefeito a condescendência dele, se for esse o termo, para que ele pense que ele vai beneficiar 120, dos quais 96 já estão. Então, na verdade, ele vai beneficiar só mais 24 das centenas de universitários que entraram na faculdade na esperança de conseguirem esse tipo de benefício para poder manter o curso deles. Eu, particularmente, conheço vários nessa seguinte condição. Então, senhor presidente, não é possível que nós concordemos com esse benefício quando nós sabemos
que outras cidades... Desculpa. Quando nós sabemos que outras cidades têm um benefício muito mais extensivo, muito mais abrangente, muito mais realmente voltado para a população, que, no nosso caso, comparativamente às cidades ricas da nossa região, é muito mais pobre. São muito mais pobres os nossos universitários. Então, senhor presidente, eu peço vista para que nós conversemos e coloquemos uma emenda solicitando ao senhor prefeito um requerimento ao senhor prefeito municipal que pense que esse número de 120 não vai suprir de forma alguma as imensas necessidades que se fazem presentes aqui na cidade de Barretos. Se por acaso for mantido o número 120, eu vou voltar contrariado ao projeto. Por quê? Eu sei que ele não vai beneficiar a muitíssimos que entraram esse ano na faculdade, senhor prefeito, na esperança de virem a ser um daqueles que pudessem ser indicados para vir a receber o benefício. Por isso, a minha solicitação de vista, para que nós conversemos entre nós, para que possamos redigir em conjunto, se for a concordância dos colegas, um requerimento ao senhor prefeito municipal, para que pense num valor maior em termos de verba destinada a isso e a abrangência maior com relação aos estagiários. Obrigado. A solicitação do pedido de vista interrompe as discussões. Só para o entendimento, tem aqui um ofício encaminhado ao prefeito Emanuel solicitando 180, aumentar de 100 para 180. Só essa consideração. Só que existe um pedido de vista, interrompe as discussões, é regimental, eu vou colocar em apreciação de vossas excelências. Está em votação pedido de vista do vereador Dr. Kiko Miziara com referência ao projeto do CIE. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o pedido de vista do vereador Dr. Kiko Miziara. Com os votos contrários do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, vereador Cipriano, doutor Francisco Capetinha, doutor Munir, Olímpio Jorge Nabem, capitão Carlos. Guilherme levantou? Vereador Carlão do Basquete. Então, desculpa, retirando o voto contrário do vereador Capetinha. Carlão do Basquete, doutor Caio, Juninho Leite e professor Reginaldo. Com justificativa de voto do vereador Cipriano. Senhor presidente, explicando mais para o Kiko, eu não gosto de votar contrário a pedido de vista. Não gosto mesmo. Só que, para explicar, e conforme Vossa Excelência disse antes, não pôde discutir, já desde quando esse projeto chegou a esta casa, nós, da situação, já tentamos por diversas vezes, a possibilidade de um aumento. Nós sabemos que no ano passado era mais de 240, se eu não me engano. E este ano, o primeiro projeto veio com 100. Nós chegamos a fazer um ofício conjunto. Não dava tempo de fazer um requerimento na Câmara, fizemos um ofício conjunto com toda a bancada, solicitando que fosse para 180. E durante as discussões, durante as conversas, não era possível. Sabemos, concordamos, tenho plena convicção de que é muito pouco 120 mesmo. Também sabemos disso, acho que poderia ser melhorado. Mas a justificativa é quanto ao recurso financeiro que tem atualmente a Prefeitura. É o recurso financeiro. Então, quanto a isso, nós já esgotamos todos os meios de conversa. Então, nós chegamos até o final. Então, por isso que votei contrário ao pedido de vista. Por isso. Não gosto de fazer isso. Garanto a vocês que não foi de meu agrado votar contrário a um pedido de vista. Mas foi porque o intuito do vereador nós já havíamos feito antes e sabemos que não vai adiantar. Somente vai proletar uma contratação de muitas pessoas que estão aguardando e que não podem adentrar a Prefeitura porque não tem um projeto pronto. Com justificativa, o vereador Carlão do Basquete. Senhor presidente, a justificativa do voto realmente é para não retardar ainda mais. Votando a favor do pedido de vista, esse projeto ia ficar paralisado
e ainda ia prejudicar mais ainda a contratação daqueles que aí estão precisando desse apoio tão importante, que é nesse auxílio para pagar a sua faculdade. Agora, quanto a essa reivindicação, ela é antiga, eu também sou a favor de mais estagiários, e, na época, foi sugerido 200 e pouco, mas fizemos, sim, o ofício de 180, assinei também, e hoje tivemos a resposta do líder do prefeito que com uma promessa futura de não ficar só no 120, numa oportunidade de estar contratando além de 120. Obrigado, senhor presidente. Com a justificativa, o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, nós sabemos que a importância desse projeto, até temos aqui na casa a UT, que representa o CIE, que faz um bom trabalho, e é importante também que saibamos que muitos alunos, estagiários, estão aguardando com ansiedade a permanência ou não nos seus devidos estágios, e sabemos a dificuldade para poder continuar esse trabalho. Mas o importante, senhor presidente, o erro, vamos dizer assim, está na prefeitura, porque nós sabemos que esse projeto teria que ser mandado para casa antes do vencimento de 28 de fevereiro desse convênio, não posterior. O antes do vencimento dá tranquilidade para que, após a votação do projeto, as coisas possam caminhar gradativamente. Agora, onde o projeto o convênio se terminou em dia 28 de fevereiro, muitos estagiários não sabem qual será o seu futuro, se permanecerão ou não, muitos contratos foram rescindidos, e isso deixa as famílias, professor Ginásio, o senhor sabe muito bem, em situação difícil, porque é um dinheirinho pequeno, mas que ajuda realmente na manutenção, no pagamento da sua faculdade. Então, isso está deixando a gente muito preocupado. Então, eu votei contra o pedido de vista, justamente porque esse assunto já está há algum tempo na casa e já é para ser resolvido hoje. Com justificativo, o vereador Juninho Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com suas presenças na Câmara. Só para esclarecer, senhor presidente, essa casa tem prezado sempre o diálogo, acordos, reuniões pré-estabelecidas, e do que é feito em acordo e reuniões, nós estamos mantendo o nosso posicionamento. O que não dá é para você virar um posicionamento de uma hora para outra sem ter um acordo pré-estabelecido. Nós sempre prezamos o diálogo, a conversa, escutamos a todos os vereadores, pedimos, quero agradecer hoje os vereadores que retiraram as emendas para deixar o projeto quase que da forma original, apenas com 2 emendas. Então, sempre que tiver um diálogo, um acordo pré-estabelecido, será cumprido esse acordo. O que não dá para ser feito chega, de repente, apresenta um pedido de vistas e a gente foi pego de surpresa. Não dá para discutir. Nós já tínhamos feito um ofício ao senhor prefeito, todos os vereadores assinaram, se eu não me engano, todos assinaram, né, Paulo? Eu assinei também. Inclusive, o vereador Kiko assinou também, onde nós pedimos de 100 para 180, conseguimos apenas 120, e um compromisso do senhor prefeito, que assim que melhorar a arrecadação municipal, que possa mandar um termo aditivo de mais 60 cargos. Então, eu quero justificar aqui o voto contra a vista, porque não tinha um acordo pré-estabelecido por esse voto. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Justificando o voto, o vereador Dr. Reginaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, evidentemente que nós não poderíamos ser contra a ideia de aumentar o número de vagas, né, para os estagiários. Eu, que trabalhei com vários deles, sei do valor, da dedicação e também da importância que tem o estágio, né, para esses estudantes. Então, nós somos favoráveis e que aumente cada vez mais o número, dando oportunidade para os nossos jovens estudantes se aprimorarem na administração pública. E fizemos todo o esforço aqui no sentido também de aumentar o número de estágios. Encaminhamos, assinei também o ofício de encaminhamento ao senhor prefeito, solicitando que fosse aumentado para 180. Mas, certamente, preocupado com a questão orçamentária que hoje aflige a todos os municípios do Brasil, toda a administração pública, com a queda de arrecadação.
Então, o senhor prefeito resolveu atender em parte o nosso pedido, aumentando significativamente o número de estágios. E essa razão, então, é a razão fundamental. Além disso, esse projeto está aqui desde 19 de fevereiro de 2009, e é uma situação inconclusa, em que os estagiários precisam resolver sua situação. Então, por essas razões, entendendo que tudo que devia ser feito, que podia ser feito por parte da Prefeitura, por parte do Poder Executivo, foi feito, então nós votamos a favor. Obrigado. Contra o pedido de vista e a favor do prosseguimento do processo. Justificando o voto, doutor Caio. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero justificar meu voto. Um pouquinho que eu aprendi de política, isso eu aprendi com meu pai, ele me dizia o seguinte: o que você dá a uma população, você nunca retira. Pense no que você vai dar, depois que você deu, não tire. Se nós tínhamos 240, eu acho que nada menos do que 240 deveriam ser ofertadas. Agora, devíamos estar aqui brigando por 260 ou 280.